antes de falar do atipamezole, e a atropina? Por que eu não corrijo essa bradicardia da DEX dando atropina para o paciente? Então, a gente tem que lembrar que a bradicardia, principalmente quando a gente fala daquela ação nos receptores alfa-2 beta, ela é uma bradicardia protetora, porque o paciente está com pressão alta. Então, eu não quero que um paciente com pressão alta e bradicárdico tenha um incremento de frequência cardíaca, porque ele vai ficar ainda mais hipertenso. E isso vai causar lesão em órgão-alvo. Então, por isso que nem sempre é bom utilizar a atropina. Quando que eu não devo utilizar a atropina? Quando eu tenho bradicardia e hipotensão arterial concomitantes, né, no uso do alfa-2 agonista. E se eu reverter o efeito da dexmedetomidina, né, se eu pensar em, por exemplo, utilizar o atipamezole, né, para reverter esse efeito da dexmedetomidina. Olha só, a gente publicou um artigo na VAA com gatos anestesiados com inalatória, em que a gente administrou o atipamezole ainda sobre anestesia geral. E nós não fomos os primeiros. Tá? Tem vários outros autores mostrando, tanto em cão quanto em gato, que o efeito do atipamezole em reverter o impacto hemodinâmico da DEX no paciente que está sob anestesia geral não é um efeito muito previsível. Na maioria dos casos, ele reverte sim a sedação. Então, o paciente, a gente vê que ele fica mais superficial, acaba revertendo analgesia, acaba revertendo a sedação. Mas nem sempre o impacto hemodinâmico é revertido. Então, assim, não pode achar que, o paciente deu ruim, fiz a dexmedetomidina, o paciente ficou super bradicárdico, tô vendo ali a mucosa acinzentada, TPC prolongado desse paciente, não tô medindo débito, porque grande parte das pessoas não medem débito de rotina, eu também não mensuro débito de rotina, né, só nos pacientes mais graves, realmente, que eu faço isso. Se eu usar o atipamezole, é uma garantia de que eu vou reverter o impacto hemodinâmico? Não é garantia. Você pode pensar em utilizar? Pode, mas não é garantia. Isso é importante você saber. Provavelmente você vai ter uma reversão da sedação, você vai reverter a analgesia, que é algo que a gente não quer, né? Mas provavelmente vai acontecer, tá? Mas nem sempre você vai reverter ali a bradicardia e a queda de débito cardíaco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe também um outro reversor que ainda não está disponível comercialmente, tá? Mas já tem vários artigos, né? Isso ainda é assunto de pesquisa, que é o vatinoxam. Então, o vatinoxam, diferente do atipamezole, qual que é a proposta do vatinoxam? Teoricamente, não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, quando eu dou o vatinoxam, eu teria, em teoria, uma reversão de efeito hemodinâmico sem reverter efeito sedativo, sem reverter efeito analgésico. Seria o sonho de consumo, né, pessoal? Que aí eu só teria bons efeitos com a DEX, se eu dou DEX e vatinoxam. Eu reverto o impacto hemodinâmico sem reverter o efeito sedativo e analgésico. Porém, já existem alguns trabalhos, tá? Quem tiver interesse em ler esses trabalhos, o Bruno Pipendorf é uma referência nisso, né? Ele já publicou trabalhos com vatinoxam e dexmedetomidina, que mostrou que o vatinoxam, quando utilizado junto com a DEX, a redução da CAM não é a mesma que a DEX sozinha, tá? Ou seja, será que de fato ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica? Fica essa dúvida no ar. Precisa de mais trabalho para falar que de fato ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica. E, né, infelizmente, para quem aqui não tem interesse na pesquisa, que quer saber realmente do seu dia a dia, ainda não é algo disponível comercialmente para a gente utilizar.